Bom dia, pessoal! Nessa disciplina de Química, a gente vai fazer os exercícios do volume 2, módulo 10, como são formados cristais de sal. Exercício da plataforma EDA do dia 2/7/2020. Número 1. Considere um elemento de número atômico igual a 11 e outro de número atômico igual a 35. Qual é o número de elétrons na camada de valência de cada átomo? E em uma ligação química, quais são suas cargas elétricas? Qual é a fórmula química e a ligação estabelecida entre os átomos desse elemento? Como a gente vai resolver esse exercício? A primeira coisa é realizar a distribuição eletrônica, tudo bem? Então, a gente pode ir na tabela periódica e, a partir do número atômico, conferir que tipo de elemento é esse. Se ele é um metal, se ele é um ametal, se ele é um hidrogênio, porque com isso a gente consegue identificar qual é o tipo de ligação que vai ser feita. Então, a primeira coisa, 11 é o número atômico do sódio. Então, se a gente for olhar na tabela periódica, a gente olha o elemento sódio. O sódio, ele é um metal. 35 é o número atômico do bromo. O bromo, se a gente olhar na tabela periódica, ele é um ametal. Agora, a primeira pergunta. Qual é o número de elétrons na camada de valência? Então, é só a gente realizar a distribuição eletrônica e marcar a camada de valência. Com isso, a gente descobre que o sódio, que seria o elemento X aqui, tem um elétron. E o bromo, que seria o elemento Y, tem 7 elétrons na camada de valência. 2. Em uma ligação química, quais são suas cargas? O metal, por ser metal, ele tem a tendência de doar elétrons, então ele forma cátions. Com isso, a carga dele vai ser positiva. O Y, que é o bromo, ele é o ametal. Se ele é ametal, ele tem a tendência de receber elétrons. Com isso, ele forma ânions, ficando negativo. Próximo. Qual é a fórmula química? Então, a gente vai pensar. Se o X é o sódio, que é o metal, ele vai doar o elétron para o ametal. Então, se ele doa, a gente coloca um mais. Quantos elétrons ele vai doar? A quantidade de elétrons que ele tiver na camada de valência, que nesse caso é 1. Tudo bem? O Y, que é o bromo, ele é um ametal, então ele vai receber. Se ele recebe, a gente tem que colocar um sinalzinho negativo. Quantos ele precisa para 8? Então, a gente não vai colocar 7 ali, porque ele tem 7 elétrons na camada de valência. A gente coloca o quanto ele precisa. Se ele tem 7, para 8 ele precisa de apenas 1. Então, fica X mais 1 mais Y menos 1. A gente vai descer os números. Então, esse 1, que era do X, vai para o Y, e 1 do Y vai para o X, ficando a fórmula química XY. Por que eu não coloco X1, Y1? Porque o número 1 geralmente a gente não mostra, tá bom? Então, a fórmula química desse composto seria XY, ou, por ser o sódio e o bromo, seria NaBr. Questão 2. Em qual das fórmulas a seguir não ocorreria a estabilização dos átomos envolvidos na formação do composto? O que ele quer? Ele quer saber aqui qual das proporções estão erradas, tudo bem? Qual delas não vai seguir a regra do octeto? Então, como a gente vai resolver essa questão? Primeira coisa, a gente vai ter que fazer a distribuição eletrônica desses átomos para ver e realizar a ligação iônica para a gente ver se realmente a proporção está certa. Então, o primeiro que apareceu ali foi o alumínio e o oxigênio. Então, a gente realiza a distribuição eletrônica e marca a camada de valência. No alumínio, ele tem 3 elétrons na camada de valência, o oxigênio tem 6 elétrons. O alumínio é um metal e o oxigênio é um ametal, então o metal doa os seus elétrons para o ametal, tudo bem? O alumínio, se ele vai doar, ele fica positivo. Quantos ele vai doar? 3. Mais o oxigênio, se ele vai receber, se ele é um metal, ele recebe, então ele fica negativo. Quantos ele precisa para 8? Se ele tem 6, para 8 faltam 2, então ali fica menos 2. O que a gente vai fazer? A gente vai descer os números. Então, o 3 vai para o oxigênio e o 2 vai para o alumínio. A gente esquece o sinal. Então, a fórmula desse composto ficaria Al2O3. Se a gente for comparar com o que está lá para marcar, a gente já sabe que essa é a resposta errada, tudo bem? Não está na mesma proporção. AB, NaCl. Então, a gente realiza a distribuição do sódio e do cloro. O sódio é o metal, tem 1 elétron na camada de valência. O cloro é o ametal, tem 7 elétrons. Então, o metal doa para o ametal.
Se o sódio é o metal, ele fica positivo porque ele doa. Quantos ele vai doar? 1 elétron. Mas o cloro é o ametal, ele vai receber, então ele fica negativo. Quantos ele precisa para 8? Se ele tem 7, para 8 ele precisa de 1. Então, ali fica menos 1, ou só menos, tá? Agora, a gente desce o númerozinho. Então, 1 do sódio vai para o cloro e 1 do cloro vai para o sódio. A fórmula fica NaCl. A gente também tem o lítio e o oxigênio. A gente realiza a distribuição eletrônica do lítio e realiza a distribuição eletrônica do oxigênio. A gente vai reparar que o lítio tem 1 elétron na camada de valência e o oxigênio tem 6. O lítio é o metal, então ele doa para o ametal, que é o oxigênio, tá bom? Se o lítio é o metal, ele fica positivo, quantos ele vai doar? 1. Mas, se o oxigênio ele vai receber, ele é o negativo, quantos ele precisa para 8? Se ele tem 6, para 8 faltam 2. A gente desce os números, fica Li2O. Bateu as fórmulas, então tá certo. O próximo é magnésio e cloro. A gente vai realizar a distribuição eletrônica, marcar a camada de valência. A gente vai ver que o magnésio tem 2 elétrons na camada de valência e o cloro tem 7. Se o magnésio é um metal, ele vai doar para o cloro, que é o ametal. Se ele é um metal, ele fica positivo. Quantos ele vai doar? 2. Mas, se o cloro é o ametal, ele fica negativo. Quantos ele precisa para 8? 1. Descendo os números, fica MgCl. A fórmula também está certa. E, por fim, a gente tem o alumínio com um flúor. O alumínio, a gente vai realizar a distribuição eletrônica do alumínio e do flúor. Vai ver que o alumínio tem 3 elétrons na camada de valência, o flúor tem 7. Se o alumínio é um metal, ele doa para o flúor, que é o ametal. Se ele doa, ele fica positivo. Quantos ele vai doar? 3 elétrons. Tudo bem? E se o flúor ele recebe, ele fica negativo. Quantos ele precisa para 8? Se ele tem 7, para 8 falta 1. A gente vai descer os números, vai ficar AlF3, também está batendo. Então, a única resposta que está errada na 2 seria a letra A. Questão 3. Os compostos formados pelos pares Mg e Cl, Ca e O, Li e O e K e Br possuem fórmulas cujas proporções entre cátions e ânions são. Como é que a gente vai resolver essa questão? Primeira coisa que a gente vai fazer é a distribuição eletrônica. Vamos lá, Mg e Cl. A gente vai fazer a distribuição eletrônica e vai marcar a camada de valência. O magnésio tem 2 elétrons, o cloro tem 7. O magnésio é um metal, então ele doa para o cloro, que é o ametal. Então, se o magnésio é um metal, ele fica positivo. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 2, então ele tem que doar os 2 elétrons. Mas o cloro é o negativo. Então, o cloro é o ametal, então ele fica negativo. Então, a gente coloca o menos. Quantos ele precisa doar para 8? Para 8, ele precisa de receber 1, tudo bem? Então, a gente vai descer os números, então vai ficar MgCl2. Qual seria a proporção? É só pegar os números que ficam ali embaixo. Então, o magnésio tem 1 magnésio e 2 cloros. Então, a proporção seria 1,2, 1 para 2. Próximo, cálcio e oxigênio. Então, a gente vai realizar a distribuição eletrônica e vai marcar a camada de valência. O cálcio tem 2 elétrons na camada de valência, o oxigênio tem 6. O cálcio é um metal e o oxigênio é um ametal. Então, o metal doa para o ametal. Se o cálcio é um metal, ele fica positivo. Quantos ele tem na camada de valência? 2. Então, ele tem que doar 2. Mas o oxigênio é o negativo, porque ele é um ânion. Então, ele precisa receber. Quantos ele precisa receber para 8? 2. A gente vai descer o número, então vai ficar Ca2O2. Por um número lá embaixo ser igual, a gente consegue cortar, então fica CaO. Então, a gente tem um cálcio para um oxigênio, proporção 1 para 1. Li e O. A gente realiza a distribuição eletrônica, marca a camada de valência. O lítio tem 1 elétron na camada de valência e o oxigênio tem 6. Então, se o lítio é um metal, ele doa para o oxigênio, que é um ametal. Se ele é um metal, ele fica positivo. Quantos que ele tem que doar? Quantos ele tem na camada de valência, que nesse caso seria 1. Mas o oxigênio, o ametal, ele recebe, então ele fica negativo. Quantos ele precisa para 8? Se ele tem 6, ele precisa ter 8, então faltam 2. Então, fica menos 2. Descendo o número, fica Li2O. Então, a proporção seria 2 para 1. E, por fim, a gente tem o potássio e o bromo, K e Br. A gente vai realizar a distribuição eletrônica e vai marcar a camada de valência. O potássio tem 1 elétron, o bromo tem 7.
O potássio é um metal, o bromo é um metal. Então, o metal doa para o ametal. Se o potássio é um metal, ele fica positivo. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 1. Então, ele precisa doar esse 1 elétron. Mas o bromo é um ametal, ele recebe elétron, ele fica negativo. Quantos ele precisa para 8? Se ele tem 7, para 8 ele precisa de 1. A gente vai descer os números, vai ficar KBr. Então, a proporção seria 1 potássio para 1 bromo. Proporção 1 para 1. Então, a resposta da 3 seria a letra D. Questão 4. A fórmula química de um composto hipotético é X2Y3. Sabendo que X e Y são elementos representativos pertencentes ao terceiro período da classificação periódica, pode-se afirmar que X é um calcogênio, Y é um metal alcalino terroso, C. A ligação entre eles é metálica, D. X possui 3 elétrons na camada de valência, Y possui 2 elétrons na camada de valência. Então, primeira coisa, X não pode ser um calcogênio porque os calcogênios são ametais. Pelo X estar na frente, significa que o X é um metal e o Y é um ametal. Tudo bem, gente? Logo, o X não pode ser um calcogênio. O Y, ele também não é um metal alcalino terroso, porque o Y é um ametal. Então, ele não pode ser da família 2, tá? C. A ligação que ocorre entre eles não pode ser uma ligação metálica, porque a gente já viu que X é um metal e Y é um ametal. Como que eu sei isso? Porque ele falou que são elementos representativos. Então, elementos representativos é grupo 1, grupo 2, do grupo 3 é o grupo 17. Então, já não é nenhum metal de transição, então já não é elemento metálico, tudo bem? Aqueles metais que realizam ligações metálicas. Outra coisa, como é que a gente vai fazer agora? É só a gente lembrar como a gente realiza ligação iônica. O metal vem na frente do ametal, tudo bem? Aquele número 3 que está no Y, na verdade, ele é do X. Significa o quê? Que na camada de valência do X tinha 3 elétrons. Então, o X era mais 3. E aquele 2 que acompanha o X, ele na verdade é do Y, lembra que a gente cruza? Então, aquele 2 ali, na verdade, é quantos elétrons o elemento Y precisava para ter 8. Então, seria o menos 2. Assim, X tem 3 elétrons na camada de valência, enquanto o Y tem 6. Por quê? Porque se ele precisa de 2 para 8, ele vai ter 6. Então, a resposta certa seria a letra D. X possui 3 elétrons na camada de valência. Questão 5. A cal viva é um material muito usado por pedreiros, pintores e agricultores. Ela pode ser representada pela fórmula CaO. Sabendo que o cálcio pertence à família dos metais alcalinos terrosos e o oxigênio pertence à família dos calcogênios, que tipo de ligação ocorre nessa substância? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, se é um metal, se é um ametal ou se é o hidrogênio. Hidrogênio não é, porque é cálcio e oxigênio. Tá? Então, a gente vai ver que metais alcalinos terrosos pertencem aos metais. Então, Ca, o cálcio, é um metal, tudo bem? E o oxigênio, ele é um ametal, ele está na família dos calcogênios, ok? Então, ligações entre metais e ametais nada mais são do que ligações iônicas. Que é ligação iônica? É aquela que ocorre a transferência de elétron do metal para o ametal, onde o metal forma um cátion e o ametal forma um ânion. Observe as seguintes substâncias e responda as questões de 6 e 7. Questão 6. Quais delas são certamente sólidas à temperatura ambiente? Como você chegou a essa conclusão? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar nessa tabela é o tipo de ligação que esses compostos estão fazendo. Então, a gente tem o cobre. O cobre, por ser metal, vai ser uma ligação metálica, tudo bem? Depois, a gente tem a amônia. A amônia, que seria um NH3. N é metal e H é o hidrogênio. Então, seria uma ligação covalente. Próximo, ouro. Ouro, que é o AU, por ser só um metal, uma ligação metálica. Agora a gente vai olhar a segunda linha, brometo de cálcio, CaBr2. Cálcio é um metal, bromo é um ametal, então é uma ligação iônica. Próximo, cloreto de hidrogênio, que é o HCl. Hidrogênio com ametal, então uma ligação covalente.
E, por fim, óxido de magnésio, MgO. Magnésio é um metal e oxigênio é um metal, então é uma ligação iônica. Como é que a gente vai saber quais desses compostos vão ser sólidos à temperatura ambiente? Temperatura ambiente seria considerada 25 graus Celsius, tudo bem? Então, a gente tem que lembrar das características de cada ligação química. Ligações iônicas e ligações metálicas são ligações com altos pontos de fusão e ebulição. O que significa isso? Que a probabilidade desses elementos estarem no estado sólido a 25 graus Celsius é enorme, porque o ponto de fusão e ebulição deles são muito altos, tudo bem? Principalmente dos metais. Já a ligação covalente, não. Eles não apresentam alto ponto de fusão e ebulição. Na verdade, eles apresentam baixos pontos de fusão e ebulição. Por quê? Se a gente for olhar as forças que cada ligação exerce uma com a outra, a ligação covalente é a que tem a menor força, então é mais fácil a gente quebrar aquelas ligações. Por isso, o ponto de fusão e ebulição são baixos. Já as ligações iônicas, elas já têm alto ponto de fusão e ebulição, porque a atração do cátion mais com ânion menos provoca esse alto ponto de ebulição, porque é difícil quebrar essas ligações. A mesma coisa metálica, por ser um cátion com a atração do mar de elétrons, também é uma atração eletrostática, então isso também aumenta o ponto de fusão e ebulição deles, tudo bem? Então, o cobre e o ouro, por serem ligações metálicas, o brometo de cálcio e o óxido de magnésio, por serem ligações iônicas, vão ser sólidos à temperatura ambiente. Questão 7. Qual delas conduzem corrente elétrica no estado sólido? Como você chegou a essa conclusão? Então, a gente também tem que lembrar das características. Então, os compostos formados por ligações covalentes, elas não conduzem corrente elétrica, tudo bem? Compostos formados por ligações iônicas, eles conduzem corrente elétrica apenas no estado líquido ou quando estão em solução aquosa, quando a gente coloca eles no meio da água. E os compostos metálicos, justamente por causa daquele mar de elétrons, eles conduzem corrente elétrica. Então, apenas o cobre e o ouro, por serem formados a partir de ligações metálicas. Questão 8. Explique como funcionam as ligações metálicas. Então, a ligação metálica ela é feita entre dois metais, tudo bem? O que acontece? Por um metal ele apresentar um número atômico muito grande, quando a gente realiza a distribuição eletrônica dele e marca a camada de valência é sempre muito grande. O nível que o último elétron dele está é um nível muito acima, muito alto. O que acontece? Aquele elétron que está ali, ele não sofre tanta atração do próton que está no núcleo daquele metal. Então, ele consegue ter uma mobilidade maior. Então, ele acaba se deslocando da camada de valência e fica ali entre aqueles metais, tudo bem? O que faz com que aquele metal acabe com uma deficiência de elétrons e forme um cátion. Então, quando aquele elétron sai daquele metal, ele fica rodeando aqueles cátions que foram formados, tudo bem? Então, isso forma o que a gente chama de mar de elétrons, porque os elétrons saem de dentro do nível do átomo e ficam ali rodeando entre eles, que agora são cátions por eles terem saído, tudo bem? Esses cátions, eles vão ter suas respectivas cargas estabilizadas por elétrons livres da camada de valência de todos os átomos que formam esse composto. Então, ele vai se distribuir ali ao longo daquela estrutura, formando meio que uma nuvem. E o movimento desses elétrons acaba unindo mais esses cátions, formando uma estrutura que a gente chama de estrutura cristalina, que seria uma célula unitária, tudo bem? E essa célula formada seria o que a gente chama de composto metálico. Então, aqueles elétrons que saem da camada de valência desses átomos formam cátions, que vão atraindo mais metais, formando mais cátions. Com isso, a gente forma o que a gente chama de estrutura cristalina, que nada mais é do que a ligação metálica. Apostila Leva, módulo 10, volume 2, página 196. Eu só realizei 2 exercícios do livro, porque, na verdade, todos esses outros exercícios que estavam na plataforma EDA, eles são do livro também, tudo bem? Então, até agora a gente só fez exercício do livro. Então, essa questão 18 aqui. Faça a correspondência correta entre as frases da coluna 1 e o tipo de ligação da coluna 2. Então, ele quer saber qual o tipo de ligação que está sendo feita. A.
entre átomos de sódio. Então, se dois átomos de sódio se ligassem, que tipo de ligação ia ser? O sódio é um metal, então a ligação seria uma ligação metálica. B. Entre átomos de cloro. Entre átomos de cloro, a gente teria o quê? Cloro é um ametal, então se o cloro ligasse com o outro, seria uma ligação covalente. Nesse caso, ligação covalente simples, porque a gente teria um traço só, lembra? Ia ser só um elétron de um compartilhado com um elétron do outro. C. Entre átomos de oxigênio. Entre átomos de oxigênio. Então, seriam dois oxigênios juntos. Como é que ficaria? Oxigênio é ametal, então seria uma ligação covalente. Nesse caso, a gente ia ter uma ligação dupla. Por que uma ligação dupla? Porque o oxigênio precisa de dois elétrons na camada de valência. Então, um oxigênio ia compartilhar um elétron com o outro com o outro. Então, seriam dois elétrons compartilhados, tudo bem? D. Entre átomos de nitrogênio. Nitrogênio também é um ametal. Então, seria uma ligação covalente. Nesse caso, tripla, porque o nitrogênio ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, para 8 ele precisa de 3. Logo, eles iam compartilhar um elétron com outro nitrogênio, outro elétron e mais outro elétron, tendo 3 elétrons compartilhados entre esses átomos. Logo, seria uma ligação tripla. Entre átomos de Na e Cl. Então, sódio, Na, é um metal, cloro, Cl seria um ametal. Então, a ligação que ocorre entre eles seria uma ligação iônica. Bom, gente, esse módulo acaba por aqui. Em caso de dúvidas, entre em contato e não deixem de realizar as atividades propostas, tanto do livro quanto os exercícios enviados, tá bom? Então, bom dia e até a próxima aula!